a audiência de saneamento do processo. A audiência nos termos do artigo 357, parágrafo 3º do CPC, é possível que o juiz designe uma audiência para o saneamento do processo, tá bom? Então, vamos analisar isso no caso concreto, o que você tem que observar aí no saneamento. Eu estava dizendo que o saneamento do processo é uma fase super importante, né, do procedimento comum, uma fase que é dividida em 3 etapas. A primeira etapa, a etapa das providências preliminares, quando o juiz analisa a contestação e verifica que na contestação tem uma matéria de defesa processual ou tem uma defesa de mérito indireta, tem um fato novo apresentado pelo réu, um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Nessas duas situações, estando presentes qualquer uma delas, uma matéria de defesa processual ou uma defesa de mérito indireta, um fato novo, o juiz oportuniza a réplica ou impugnação à contestação pelo autor. O autor terá 15 dias para isso. Muito bem. Quando o autor apresenta a réplica ou impugnação à contestação, agora o juiz vai analisar a segunda etapa do saneamento. Ele vai analisar se é caso ou não de julgamento conforme o estado do processo. Se ele for, por exemplo, acolher uma preliminar do réu de extinção do processo, ele extingue o processo agora, por sentença no julgamento conforme o estado do processo. Ele acolhe a preliminar, por exemplo, de legitimidade de partes. Ou imagine que o processo está pronto, que o processo está maduro para julgamento. Não há necessidade de se produzir outras provas. Imagine que os documentos já são suficientes para que o juiz forme o seu convencimento. Ele pode julgar antecipadamente os pedidos. Ele pode, então, fazer o julgamento nos termos do artigo 355. Todos os pedidos estão prontos, todos os pedidos estão maduros, artigo 355. Mas pode acontecer que apenas parte dos pedidos encontram-se prontos para julgamento e outra parte não, outra parte precisa de instrução. Aí ele pode fazer o julgamento antecipado parcial do mérito, artigo 356. Bom, nessa situação do julgamento antecipado parcial do mérito, significa que, em relação à parte dos pedidos, há necessidade de produzir provas. E também, na situação em que o pedido não está maduro, né? Nenhum dos pedidos estão maduros, o juiz terá que sanear o processo, o juiz terá que organizar o processo, preparar o processo para a fase de instrução, para a fase da produção da prova. E aí é que entra a decisão de saneamento, a terceira etapa do saneamento, onde o juiz, agora nos termos do artigo 357, ele vai sanear, prolatar a decisão de saneamento para organizar esse processo para instrução. Muito bem, há duas formas de se fazer, de se realizar o saneamento. Pode ser através de um saneamento em que o juiz vai fazer no gabinete, através de uma decisão por escrito, ou pode ser um saneamento em audiência, nos termos do artigo 357, parágrafo 3º. Se o juiz, no seu caso concreto, designou uma audiência de saneamento, isso significa que autor e réu irão para a audiência para cooperar com o juiz em relação a todos os atos que devem ser conhecidos na decisão de saneamento. A decisão de saneamento é um ato complexo, seja por escrito, seja em audiência. E por que um ato complexo? Porque no saneamento do processo, o juiz ele tem que resolver todas as questões preliminares do processo. Todas aquelas matérias de defesa preliminar que o réu apresentou na contestação têm que ser conhecida pelo juiz
na decisão de saneamento do processo. Ah, professor, mas no meu caso concreto aqui, o juiz, quando tem uma preliminar, ele sempre afirma que a preliminar será conhecida na sentença e, portanto, prorroga lá para a fase da sentença o conhecimento das preliminares. Bom, o juiz está fazendo isso porque essas preliminares não serão acolhidas. Porque se for caso de acolher, ele tem que fazer agora, não tem que fazer lá na frente, né? Depois de instruído o processo. Tecnicamente, é no saneamento do processo que as preliminares têm que ser conhecidas pelo juiz. E cá entre nós, né? Se o juiz vai sanear, vai organizar para a produção da prova, é porque a preliminar, se for uma preliminar peremptória, que tem potencial de extinguir o processo, essa preliminar não será acolhida. Porque não tem cabimento ele marcar, por exemplo, uma audiência de saneamento para chegar lá na audiência e extinguir o processo, acolhendo a primeira preliminar que o réu apresentou na contestação. Se fosse para acolher a preliminar e extinguir o processo, ele teria feito na etapa do julgamento conforme o estado do processo. Ele não iria designar uma audiência de saneamento para isso, ok? Então, se o juiz designou a audiência de saneamento é porque as preliminares não serão acolhidas, mas é lá na audiência ou no momento em que o juiz for sanear o processo que ele terá que resolver as questões processuais pendentes. Além disso, no saneamento, o juiz tem que fixar os pontos controvertidos, delimitar quais são os pontos controvertidos que serão objeto da prova na fase seguinte, na fase da produção da prova. O juiz vai ter que definir no saneamento de quem é o ônus da prova, se será invertido o ônus da prova ou não. Em regra, o ônus da prova é do autor. E se o autor requereu de forma adequada a inversão do ônus da prova, e é caso de inversão, é agora, no saneamento, que o juiz tem que conhecer esse pedido para inverter ou não o ônus da prova em favor do autor, atribuir ao réu o ônus de produzir a prova do fato contrário no caso concreto. É no saneamento também que o juiz vai delimitar quais são as questões de direito que ele irá analisar na sentença. Ele vai delimitar qual é a relação jurídica da causa, se é uma relação jurídica regida pelo Código de Defesa do Consumidor, se é uma relação jurídica regida pelo Código Civil, se é uma relação jurídica regida por uma lei especial. Se for, por exemplo, uma questão relacionada à responsabilidade civil, se é uma responsabilidade civil contratual, se é uma responsabilidade civil por ato ilícito, se é uma responsabilidade civil subjetiva, se é uma responsabilidade civil objetiva, ele está aqui analisando as questões de direito que são controversas no caso concreto, no saneamento do processo. Ele vai também, no saneamento, analisar os requerimentos de prova. Os requerimentos de prova do autor, os requerimentos de prova do réu. E ele vai, se for o caso, designar, ao admitir a prova, designar a audiência de instrução e julgamento, ou se ele admitir uma prova pericial, ele vai nomear o perito e determinar a intimação desse perito para apresentar os honorários. Tudo isso ele saneia, ele organiza o processo nessa decisão de saneamento. Veja, essa decisão, ela pode ser feita, como eu disse, no gabinete, com ou sem a cooperação das partes, com cooperação das partes, quando o juiz oportuniza a manifestação prévia das partes, num prazo comum, sobre tudo isso. E sem cooperação das partes, quando ele já faz tudo isso, logo depois que a petição de impugnação à contestação foi protocolizada pelo autor. Ele faz isso sem a oitiva prévia das partes. Há essas duas formas aqui de se fazer o saneamento por escrito. Mas há também a possibilidade de designar uma audiência para isso. O artigo que fundamenta a audiência de saneamento é o artigo 357, parágrafo 3º do CPC. E lá está dito assim:
se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito, deverá o juiz designar a audiência para que o saneamento seja feito em cooperação com as partes. Oportunidade em que o juiz, se for o caso, convida as partes para integrar ou esclarecer suas alegações. Veja, numa interpretação literal do artigo 357, parágrafo 3º, há uma conclusão inicial de que só poderia ser designada a audiência de saneamento para as causas complexas em relação à matéria de fato e de direito. Veja, o entendimento aqui da doutrina e da jurisprudência é no sentido de que qualquer demanda que necessite de uma organização, de um saneamento, esse saneamento pode ser realizado por audiência, ainda que a demanda seja simples, ainda que a demanda não seja complexa em matéria de fato e de direito. Inclusive as demandas simples é possível fazer o saneamento em audiência. Por que se faz um saneamento em audiência? Para contar com a cooperação das partes. Autor e réu, através dos seus advogados, comparecem à audiência. E comparecem à audiência para quê? Para discutir, para analisar, para cooperar com todos esses atos que devem ocorrer no saneamento do processo. Então, se você é um advogado ou uma advogada e foi intimado ou intimada para comparecer a uma audiência de saneamento, você tem que se preparar previamente para comparecer a essa audiência. Toda audiência, o advogado deve se preparar para ir para a audiência. Na de saneamento, ainda mais. Ainda mais por quê, professor? Porque quando chegar lá na audiência, a primeira coisa que o juiz vai fazer na audiência de saneamento é tentar uma composição entre as partes. É tentar um acordo. Bom, não foi possível extrair um acordo. Então a primeira coisa aqui, já prepara o seu cliente que vai ser tentado um acordo lá na inicial da audiência, se ele tem interesse ou não em fazer um acordo, que proposta que poderia ser aceita, quais serão os limites, né, de um eventual acordo. Então isso tudo você já tem que orientar o seu cliente nesse sentido. Bom, professor, fui para a audiência, não há possibilidade de se fazer acordo nenhum. Então vamos sanear o processo. E aí, o juiz, ele vai solicitar para que o advogado do autor e o advogado do réu entrem num consenso ali com o juiz sobre quais são os fatos controvertidos. Os fatos controvertidos serão delimitados em cooperação, juiz e partes, na própria audiência. Então, se você vai participar dessa audiência como patrono, como advogado, você já tem que ali vislumbrar no seu modo de ver quais são os pontos controvertidos, aquilo que foi alegado na inicial pelo autor e impugnado pelo réu na contestação. O ponto controvertido vai ser delimitado com a sua cooperação na audiência. Se você vai concordar com o que foi sugerido pelo adversário, com o que foi sugerido pelo juiz ou não. Então você tem que ir preparado aí para discutir isso durante a audiência. E aí o juiz delimita todos os fatos controvertidos em cooperação com as partes. E depois o juiz vai delimitar as questões de direito. Se tiver a oportunidade de inverter o ônus da prova, a parte autora, através do seu advogado ou advogada, terá que fazer o requerimento para o juiz na audiência, justificado. Quais são as razões para acolher a inversão do ônus da prova? Isso o advogado vai ter que apresentar na audiência, oralmente, durante o ato, a justificativa para inverter o ônus da prova. Quando o autor fizer esse requerimento na audiência, na própria audiência, o juiz vai oportunizar a manifestação do réu para se contrapor ao pedido de inversão do ônus da prova, porque se for acolhido o pedido,
o ônus recairá sobre o réu. O réu, então, faz a impugnação do pedido, tudo oralmente, tudo na audiência. E o juiz? O juiz decide, na audiência, se é caso de inverter ou não. E aí define de quem é o ônus da prova em cada um dos fatos controvertidos. E depois disso, professor? Depois disso, o juiz vai indagar o autor e o réu sobre quais provas cada um quer produzir sobre os fatos controvertidos que lhe incumbe o ônus da prova. Autor, você tem o ônus da prova do fato 1, 2 e 3. Quais provas você quer produzir para esses fatos? E o autor, o advogado do autor, terá que fazer o requerimento das provas. Réu, você tem o ônus da prova do fato 5 e do fato 6. Quais são as provas que você quer produzir em relação a esses fatos? E o réu vai ter que manifestar, vai ter que requerer as provas. Tudo na audiência. E o juiz? O juiz vai admitir ou não essas provas na audiência de saneamento, na decisão de saneamento. E se for requerido pelo autor ou pelo réu uma prova testemunhal, já tem que apresentar o rol das testemunhas na audiência. E se foi admitida a prova pericial, na própria audiência, as partes já têm que apresentar assistente técnico e as partes têm que apresentar os quesitos, tudo na audiência. Professor, e se o autor requereu a inversão do ônus da prova e o juiz indeferiu na decisão de saneamento? Cabe agravo por parte do autor. O autor, depois da audiência, terá o prazo de 15 dias para apresentar um agravo para modificar o indeferimento da inversão do ônus da prova. Da mesma forma que se o juiz acolheu a inversão do ônus da prova, caberá ao réu entrar com agravo de instrumento no prazo de 15 dias para alterar essa decisão. Esse capítulo cabe agravo de instrumento, o capítulo da inversão ou não do ônus da prova. Veja, tudo isso vai acontecer na própria audiência de saneamento do processo. Então, tem que acontecer tudo isso, você tem que se preparar para esse ato. Bom, o réu apresentou um pedido para que essa audiência se realizasse. O autor pode se contrapor a esse pedido? Pode, sem problema nenhum. O autor não quer a audiência de saneamento do processo. Vai caber ao juiz decidir se vai ter a audiência ou não. E veja, se o juiz designa a audiência, não cabe recurso. Não cabe recurso de agravo quando o juiz marca a audiência de saneamento. Então, o que tem que acontecer? O autor e o réu têm que comparecer através dos seus advogados. Se não comparecer, todos esses atos serão realizados e a parte não teve a oportunidade de se manifestar, perdeu a oportunidade de se manifestar sobre tudo isso. Isso vai trazer um prejuízo para o seu cliente. Professor, no meu caso, era uma simples ação de acidente de trânsito. Não era uma ação complexa. Mesmo assim, o juiz designou a audiência de saneamento do processo. Bom, se o juiz designou a audiência de saneamento do processo, tem que ir, tem que comparecer, sendo simples ou não a matéria a ser discutida, tá bom? Nessa audiência de saneamento, o juiz pode designar a audiência como sendo audiência de conciliação e saneamento do processo, sem problema nenhum. Por quê? Porque ele vai tentar a conciliação no início do processo. Para isso, o juiz vai ter que determinar a intimação do autor e do réu para comparecer à audiência. Pode ser que o juiz não determine essa intimação do autor e do réu. Aí eles não são obrigados a comparecer. Por quê? Porque essa audiência é uma audiência técnica, onde o autor e o réu, a presença deles, física deles, só se justifica para um eventual acordo. Se o juiz não intimou para a conciliação,
não há a obrigatoriedade do comparecimento do autor e do réu na audiência de saneamento, tá? Só quando o juiz determinar a intimação pessoal. E se ele determina a intimação pessoal, é porque ele vai tentar a composição entre as partes. Ok? Combinado? Então, muito bem. Professor, quanto aos quesitos, eles devem ser feitos, ambas as partes devem apresentá-los ou somente aquele que requereu a prova? Bom, se só uma parte requereu a prova pericial e o juiz admitiu, a parte adversária participa da produção da prova. E como ela participa, a parte adversária tem direito de apresentar assistente técnico e quesitos, tá bom? Então, participa sim. Ambas as partes devem apresentar os quesitos na audiência. Pode ser que a perícia foi postulada por apenas uma. Quem postula, paga. Autor requereu a perícia, autor paga o valor dos honorários periciais. Réu requereu a perícia, réu paga o valor dos honorários periciais. Ambos postularam pela perícia, metade para cada um, metade para cada um. O juiz de ofício determinou a perícia, metade para cada um, metade para o autor, metade para o réu. Quando quem requer a prova é o autor, o réu pode apresentar quesitos e vice-versa. Por quê? Porque as partes têm o direito fundamental de participar da produção da prova. Então, tem direito de apresentar os quesitos, ok? Quando que é possível o ajustamento do saneamento? Depois que o juiz prolata a decisão do saneamento, seja em audiência ou seja em gabinete, as partes, através do autor ou do réu, né, as partes, através dos seus advogados, melhor dizendo, podem, por uma simples petição, requerer ajustes. Ou seja, algo ficou sem ser definido, algo ficou confuso, algo não ficou claro, então é possível pedir ajustes. Esses ajustes, né, eles são amplos. Qualquer situação ali que ficou indefinida, é possível no prazo de 5 dias de se pedir ajuste, ok? E aí o juiz faz o ajuste na sequência. Como é possível também, diante de uma omissão, de uma obscuridade, diante de um erro material, que seja apresentado um recurso de embargos de declaração. Só que o embargos é mais restrito, tem que observar ali as circunstâncias previstas na lei que autorizam o embargo de declaração, artigo 1022 do CPC. O pedido de ajuste é amplo, o pedido de embargos de declaração é restrito às situações previstas na lei.